like. Quando um relâmpago clareou uma parte do terreno mais distante, ele pôde notar uma grande estátua que mais parecia um anjo negro, de asas abertas e enormes chifres, e em sua base estava escrito Baphomet. Naquele momento, um filme passou em sua mente e tudo fez sentido para ele. Aos seus pés havia uma pequena gaveta bem trancada. Ele pegou uma das chaves e com ela conseguiu abrir. Dentro havia um livro de capa preta, um anel de ouro, um cálice de prata, entre outros objetos, as chaves que abriam a casa. Quando ele abriu, as luzes acenderam e ele se deparou com figuras estranhas. Aquele era um local de adoração a Satanás. Um santuário de invocação e oferendas, com uma grande pedra de sacrifícios. Muitos aparatos estavam no local. Instrumentos musicais, correntes e gaiolas. Ao fundo, um altar com 3 tronos banhados em sangue. De olhos arregalados, ele quis sair correndo de tanto medo. Mas, querendo ir até o fim, chegou até uma outra sala. Nesta, se deparou com marcas feitas por unhas e garras. Estava nas paredes e no chão. Alguma coisa tinha feito tudo aquilo. Como se tivesse sido mantido preso por grossas correntes fixadas ao chão. Aparentava ser marcas feitas por garras e unhas bem afiadas. Ele não entendeu o propósito de tudo aquilo. Lentamente, foi voltando de costas e esbarrou sem querer em um objeto. Este objeto em questão tratava-se de uma figura animalesca, de um demônio, rindo, segurando um tridente. Tentou segurar, mas escorregava de suas mãos. E no desespero, não teve o que fazer. E lentamente, aquela estátua caiu sobre o chão. Fez um grande barulho que ecoou por toda a casa. Neste momento, gritos do mais puro pavor ecoou do primeiro andar, vindo de uma escadaria que conduzia ao piso superior. Só que uma grade de ferro, bem trancada por cadeado, impedia o acesso ao local. Ele perguntou, assustado: "Olá, quem está aí?" Começou a tremer e o pânico tomou conta do seu corpo. Se sentiu muito mal, suava frio e tudo começou a girar rapidamente ao seu redor. Francisco caiu desmaiado. Passado um tempo, foi recobrando a consciência e passou a ouvir o som de alguém chorando. E se pôs de pé e novamente perguntou: "O que está acontecendo?" Uma voz feminina, pedindo ajuda, começou a contar tudo, que eles eram 3 casais de namorados. Caminhavam na estrada, de volta para suas casas, quando um senhor se aproximou com um veículo e parou. Os ofereceu carona. Eles agradeceram e aceitaram o convite. Ao se aproximarem do sítio, o senhor os convidou para conhecer aquela bela propriedade. Lá, eles tomaram um copo d'água gelada. Estavam com sede. Logo depois, tudo escureceu em sua frente. Quando acordaram, estavam todos presos neste local. Quando a noite caiu, a propriedade se encheu de pessoas. E não demorou, eles levaram 2 amigos nossos e eles não voltaram mais. Ouviram muitos sons, barulhos, agitação, música, gritos. Já quando o dia estava próximo de amanhecer, foi que tudo se fez silêncio e se acalmou. E eles não ouviram mais nada. Naquele momento, ele se deu conta
se sentiu traído e enojado. Resolveu dar um basta em tudo aquilo. Ao procurar, ele encontrou um martelo e com ele conseguiu quebrar os cadeados. Subiu correndo as escadas. Todos tinham em suas portas trancas com ferrolhos. Ele abriu um dos quartos, onde duas jovens, bastante assustadas, estavam mantidas. Assim que a porta se abriu, elas correram para o quarto ao lado, onde dois rapazes eram mantidos, amarrados e com capuz na cabeça. Em suas bocas, lenços os impedia de gritar. Estavam muito fracos e gemiam de dor. As meninas choravam o tempo todo. Francisco tentava acalmá-los em vão. Ainda estavam agitados e prestes a sair do quarto, quando, de repente, um som de algo se aproximando rapidamente, com uma respiração ofegante. Uma das meninas disse: "Rápido, feche a porta!" Francisco, ao olhar na direção da escada, avistou dois grandes cachorros negros correndo em sua direção. Bateu a porta rapidamente com violência e os cães ficaram do lado de fora latindo. No quarto havia uma pequena janela, com vista para a mata. Eles abriram passagem e, com lençóis amarrados uns aos outros, improvisaram tipo de escada. Começaram a descer. Primeiro, na frente foi Francisco. Já do lado de fora da casa, aguardava que os outros começassem a descer. Uma das meninas, olhando para baixo, disse que eles não conseguiriam. Era muito alto. Tinha que haver outra solução. Então Francisco disse: "Tudo bem, vou atrair a atenção dos cães aqui para baixo e levá-los para longe." Correu para o carro, entrou e começou a buzinar. Com o barulho, os cachorros desceram latindo em sua direção. Ele começou a sair lentamente com o veículo enquanto os cães tentavam atacá-lo de qualquer maneira. Ele continuou piscando faróis e buzinando, mas não foi muito longe, quando notou que os cachorros pararam de latir. Olhou para todos os lados e não viu mais os cães. Então deu a volta no carro. Quando se aproximou da entrada do sítio, avistou os cães. Eles estavam atacando as meninas e os rapazes, que tentavam se defender. Ele acelerou o carro em direção de um dos cachorros. Este caiu rolando pelo chão e ele freou, quase batendo na lateral da casa. Gritou: "Entrem depressa!" As meninas gritavam e logo que o carro parou, rapidamente entraram batendo as portas. Suas roupas estavam rasgadas e todos se trancaram dentro do veículo. Os dois cães demonstravam sinais de cansaço. Ofegantes, com as línguas penduradas, observava eles dentro do veículo. Então começou a sair lentamente, indo em direção ao portão. Mas não foram muito longe. Logo notaram a presença de uma pessoa. Aquele homem ali parado, vestindo um longo manto, com um capuz em sua cabeça, parou o veículo e ficaram se olhando. Neste momento, aquela pessoa apontou para eles e falou em voz alta que eles não podiam passar dos portões. Não podiam tentar fugir de jeito nenhum, pois eles haviam profanado aquele solo sagrado e desrespeitado a ordem do templo. Se tentassem fugir, cairia uma terrível maldição sobre eles, a maldição lunar, como anteriormente caiu sobre todos os lupinos bestiais. Uma fúria correu suas veias, e Francisco, ouvindo aquelas palavras com tom de ameaças, acelerou e saiu cantando pneus. O homem tentou fechar o portão, impedindo que eles saíssem. Todos gritavam dentro do veículo. Mas Francisco o atropelou e passou por cima dele. Saiu a toda velocidade. Os primeiros raios do sol surgiam no horizonte. Todos se abraçavam e não podiam acreditar que estavam livres daquele pesadelo. Aquelas terríveis palavras de maldição, neste momento, não importavam mais. Eles estavam salvos, seguros e livres, e não viam a hora de retornar às suas casas. E Francisco, depois de toda essa experiência macabra, não via a hora de voltar à fazenda, rever sua mãe e seu irmão. É o Mandela.
Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela.